Amigos, vamos agora ao exercício 40 da redação por recomposição. Sabemos que uma redação tem a sua estrutura, introdução, os parágrafos do desenvolvimento e a conclusão. Mas o parágrafo, cada um daqueles textos, cada um dos textos que formam os parágrafos, tem uma estrutura também. E tem a ideia nuclear, ou pensamento núcleo, que nós chamamos, pensamento núcleo, que serve para título até daquele parágrafo. E nós vamos ter que descobrir, né? E aqui uma ajuda, é um ensaio muito bom para vocês começarem a entender que existe uma estrutura no parágrafo também. Isso é bom a gente guardar e entender. Olha aqui uma explicação que é até interessante ler. Sabe-se que o pensamento núcleo nem sempre coincide com a oração principal de um período, e que pode estar dentro de oração subordinada ou absoluta. A oração absoluta é aquela que está sozinha, né? Identifique a parte do texto que melhor represente o pensamento núcleo dos parágrafos. Aquela parte do texto que podia ser chamada de título do parágrafo, né? Então, pensamento núcleo dos parágrafos aqui transcrito, extraído das redações anteriormente apresentadas. Faça-o mentalmente, ou escrevendo no caderno, ou preenchendo o livro de redação por recomposição. Depois, confira a sua sugestão, clicando no botão confira, né? Clique aqui. Bom, aqui temos um parágrafo de um texto que vocês já leram, que já viram, que montamos. Vamos ver onde está o pensamento núcleo. A seguir, o mestre mostrou-nos que a estrutura lógica de uma redação compõe-se de um parágrafo que serve para a introdução, 2, 3 ou mais encarregados de desenvolvimento, detalhamento ou explicação daquilo que se introduziu com o primeiro parágrafo, e o último deve expressar a conclusão natural do pensamento que foi introduzido no início e explicado no desenvolvimento. Enfim, ficou muito claro que a redação se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual seria o trechinho que poderia ser até título? Esta parte, podemos até deixar fora esse enfim. Ficou muito claro que a redação se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Será que é isso? Ficou muito claro que a redação se divide em 3 partes: introdução, conclusão e desenvolvimento. Acertamos! Vamos ver o próximo parágrafo. Na mesma aula, fomos conscientizados de que não se deve cair fora do assunto proposto no título e aberto na introdução. A redação que cair fora do assunto perde seu valor. Qual trecho, qual poderia ser usado como pensamento núcleo, quase que um título? Este aqui é. A redação que cair fora do assunto perde o valor. Este aqui. Vamos ver se é isso? A redação que cair fora do assunto perde o valor. Acertamos. Vamos ver aqui o próximo. C. Foi-nos igualmente recomendado que se evitassem rasuras, que se caprichasse na caligrafia. A má escrita e as repetidas correções dão péssima impressão. E agora? Qual trecho, qual expressão poderia ser tomada como título? Aqui, a má escrita e as repetidas correções dão péssima impressão. A má escrita e as repetidas correções dão péssima impressão. Ótimo. Valeu a pena. Sim, a aula de ontem fixou em mim os princípios básicos de uma boa redação. Minhas futuras composições certamente serão bem melhores. E agora? Onde é que está, assim, a ideia núcleo? Não é? Valeu a pena. Não, aqui é sinal de conclusão, mas não é o pensamento que queremos dizer agora. Sim, a aula de ontem fixou em mim os princípios básicos de uma boa redação. Pode ser esta. Minhas futuras composições certamente serão bem melhores. Que dúvida!
mas acho que a ideia nuclear está aqui. A aula de ontem fixou em mim os princípios básicos de uma boa redação. Eu vou arriscar marcar esta. A aula de ontem fixou em mim os princípios básicos de uma boa redação. Acertamos. O professor recomendava ainda que, se possível, eu copiasse boas redações ou editoriais jornalísticos, sempre cuidando de transcrever corretamente as palavras do texto original. E agora? O professor recomendava ainda que, se possível, eu copiasse boas redações. Vai ter que ser esse aqui. Sempre cuidando, tá? Vai ter que ser esse aqui. Acredito! Né? Sempre cuidando. Não é aqui. Esse aqui é um pedaço. É um detalhe sobre isto. O professor recomendava ainda que, se possível, eu copiasse boas redações editoriais jornalísticas. Este aí. O professor recomendava ainda que, se possível, eu copiasse boas redações. Né? Vejam bem, meus amigos, a gente está pensando junto para vocês realmente raciocinar e sentir, porque sem querer vocês já começam a dar palpite silenciosamente para ver se vão acertar junto com este professor, tá? Mas vamos ver aqui agora. O parágrafo 7, tirado das redações anteriores. Insistia o mestre que eu lesse diariamente um texto, observando com atenção como os bons redatores expressam seus pensamentos, como constroem as frases, quais as palavras que utilizam, como as colocam nos parágrafos. Insistia o mestre que eu lesse diariamente um texto. Isto aqui já seria, assim, o pensamento núcleo de todo esse parágrafo. Observando um detalhe, vou tentar marcar esse, achar que é esse aqui. Insistia o mestre que eu lesse diariamente um texto, observando, tá? É esse detalhe, né? Mas está aqui, acertamos. Vamos ver o próximo. Enfim, eis a estratégia para qualquer interessado em melhorar a sua redação. Ler e observar muito, interpretar e copiar bons textos. Em suma, praticar diariamente o ato de escrever, imitando os que redigem bem. Olha aqui, esse praticar diariamente o ato. Enfim, eis a estratégia. Praticar diariamente o ato de escrever, imitando os que redigem bem. Acredito que o pensamento núcleo esteja aqui. O resto tudo vai explicar melhor isso aqui, esse pensamento núcleo. Praticar diariamente o ato de escrever, imitando os que redigem bem. Acertamos, que beleza! O rapaz menosprezado pôs-se a arquitetar uma maneira de assassinar o concorrente. Danificou a espia de aço do elevador do adversário e provocou um acidente e morte não só do moço visado, mas também de outros usuários inocentes. Nem sempre o pensamento núcleo está no começo, mas aqui parece que é esse aqui. O rapaz menosprezado pôs-se a arquitetar uma maneira de assassinar o concorrente. Deve ser este, porque isso aqui danificou é uma consequência, é uma evolução desse pensamento. Então, o rapaz menosprezado pôs-se a arquitetar uma maneira de assassinar o concorrente. Muito bem. A avançar, a donzela ficou livre e até procurou um diálogo com a sensorista sobrevivente. Esse transtornado ouvia sempre os gritos da sua consciência a chamá-lo assassino. A vida interior deste passou a ser um inferno. Para livrar-se dos constantes pesadelos, entregou-se espontaneamente à polícia. Não sei qual seria o pensamento núcleo. A vida interior deste passou a ser um inferno. A donzela ficou livre. Estava livre. Este estava transtornado. Aqui, para livrar-se dos constantes pesadelos, entregou-se à justiça. Acredito que seja este. A vida interior deste passou a ser um inferno. Seria o pensamento núcleo desse parágrafo? Claro, e até com o título, casa com o título.
acha que vai ser esse. A vida inteira desse passou a ser um inferno. Pronto. Minha gente, dificilmente vocês vão ter facilidade de ter aulas assim, que mostre até a estrutura do parágrafo, de uma maneira assim que a neopedagogia propicia a vocês. Vocês viram a estrutura da oração, e agora aqui vocês viram a estrutura de uma redação, de uma boa redação, né? E que os parágrafos têm certa ordem, né? E aqui vocês viram agora que o parágrafo também tem uma estruturazinha. Um pensamento núcleo que funciona como um título extenso ou resumido, mas é um título. É o pensamento núcleo. E os demais ilustram, completam este parágrafo. Quem assistiu a essa aula, revisa 1, 2, 3 vezes, lê o livro Redação por Recomposição, realmente leva um crédito muito grande, leva uma conquista muito grande. Dominar a redação. Tem luzes para entender como deve ser uma boa redação, como deve ser um bom parágrafo. Parabéns que nos acompanharam até aqui.